A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, neste mês de agosto, mês vocacional, estamos refletindo sobre as várias vocações a partir da vocação principal, o chamamento à vida que Deus nos fez. Todos foram chamados por Deus. E na perspectiva da fé, pelo batismo, fomos chamados por Deus para uma missão. E é preciso que façamos da nossa vida uma relação profunda com este Deus que tanto nos ama, que nos chamou para a vida e entregou a nós um trabalho, uma razão para que vivêssemos com sentido. É preciso também que nos sintamos corresponsáveis enquanto cristãos. Aqueles que são cristãos, batizados, são corresponsáveis pelo anúncio do Evangelho para continuar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como igreja, devemos todos levar ao mundo uma esperança viva, esperançar o mundo, principalmente nos tempos atuais, em que enfrentamos esta dura crise da pandemia mundial. Esperançar, viver com esperança. E a esperança não é apenas uma expectativa futura, não, é realidade no presente. Viver e fazer a vida ter sentido, viver e viver bem, unindo forças com os nossos semelhantes. Não podemos nos apequenar e desanimar nos momentos de crise. Os momentos de crise podem ser também oportunidade. Então, nosso lema de hoje: vocacionados para a unidade. O cristão é chamado a ser unidade num mundo dividido e polarizado. O cristianismo se rege pelos princípios do amor, da comunhão, da unidade. E estes valores são fundamentais para superar e vencer as dificuldades do tempo presente. Assemelha-se ao que São Paulo fala dos membros do corpo humano. Quando um membro sofre, todos os outros também sofrem. E se
estes membros permanecem unidos, a vida frutifica. Assim diz São Paulo: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Somos, então, membros de um mesmo corpo. Nesse sentido, vou lhes contar uma parábola, uma historinha interessante que mostra a importância de os membros permanecerem unidos. Para nós nos sentirmos, de fato, com os nossos semelhantes, todos um só corpo. Certa vez, os diferentes órgãos, membros do corpo humano, estavam todos muito aborrecidos com o estômago. Vejam só. Então, os membros se queixavam de que eles estavam sendo obrigados a procurar comida, para depois entregar a comida ao estômago. E o estômago, por sua vez, só fazia era devorar o fruto do trabalho de todos eles. Veja que pensamento. Então, os membros do corpo decidiram não dar mais nenhum alimento ao estômago. As mãos deixaram de levar alimento à boca, os dentes deixaram de mastigar, a garganta deixou de engolir. E pensavam que, com isso, estariam obrigando o estômago a se virar e a trabalhar sozinho por sua própria conta. Mas a única coisa que conseguiram com essa greve foi enfraquecer todo o corpo, a tal ponto que, subitamente, todos eles se encontraram em perigo de morte. É claro, não tinham mais energia. Em última análise, foi somente assim que eles mesmos acabaram aprendendo a lição de que, ajudando-se uns aos outros, na realidade eles estavam trabalhando em prol do seu próprio bem-estar. Esta não é uma lição também que aprendemos com a pandemia? Por exemplo, pode um país tentar resolver sozinho o problema da infestação do vírus, do coronavírus? Não. Um país rico não resolve isto sozinho, se vacinando. É preciso vacinar também os países da periferia, porque senão o mundo inteiro continuará em perigo. A independência de um país só acontece de fato na interdependência, na ajuda, no consórcio das nações. Assim acontece também na nossa vida em família. Imagine se alguém não se vacinar. Toda a família corre perigo. E mais ainda, se nós não formos solidários, todos nós padecemos. Entenderam a moral da história que eu lhes contei? Dos membros do corpo em relação ao estômago? Então, esta parábola lhe diz alguma coisa? E como igreja, corpo de Cristo, nós podemos dizer o mesmo. Existem diversos membros que exercem ministérios diferenciados e que há comunhão de ideias e valores e de projetos entre nós. Se não for assim, não somos igreja. Será que a sobrecarga de alguns dos membros da sua comunidade também não está afetando a saúde espiritual da comunidade e a sua organização? Para sermos de fato uma igreja comunhão, devemos nos preocupar com o irmão mais frágil, partilhar nossos dons, partilhar nossos bens na solidariedade e lutar por uma sociedade mais justa para todos, mais igualitária. E não é que o problema do Brasil é o problema da divisão da renda? Cuidar da vida é missão de todos. Na igreja também é missão do Papa, dos bispos, dos padres e de todos os leigos e leigas batizados. O Papa Francisco, ele reafirma essa necessidade quando diz assim: recordemos bem, ser parte da igreja quer dizer estar unido a Cristo e receber dele a vida divina que nos faz viver como cristãos. Quer dizer, permanecer unido ao Papa,
e aos bispos, que são instrumentos de unidade e de comunhão. E também aprender a superar personalismos e divisões internas na comunidade e compreenderem-se mais e partilharem mais, harmonizar as variedades e as riquezas de cada um. É um desafio constante, mas necessário. Em uma palavra, o querer sempre bem a Deus e as pessoas que estão ao nosso lado, na família, na paróquia, na sociedade. É assim que nós vivemos a nossa fé de um jeito que Deus quer e que seremos de fato igreja. Corpo e membros, para viver, devem estar unidos. A unidade é superior aos conflitos, sempre. Os conflitos, se não se resolvem, separam-nos. Entre nós, separam-nos também de Deus. Não caminhemos por estradas das divisões, das lutas entre nós. Todos unidos com as nossas diferenças. Benditas sejam as diferenças. Este é o caminho que Jesus nos ensina. E como batizados, formamos um só corpo em Cristo. E este corpo de Cristo que somos nós, está presente nesta grande região que forma a Arquidiocese de Diamantina, com suas 55 paróquias, as centenas de comunidades, as pastorais, as associações e movimentos. É nossa igreja que precisa ser conhecida, amada, valorizada em seus diversos ministérios, em suas diversas vocações, onde cada um dos membros se sinta responsável por ela, junto com o arcebispo, com os padres meus colaboradores, com as lideranças leigas que são escolhidas para os diversos ministérios. Reze sempre pela sua igreja, viu? E ame-a, respeitando-a. Seja a igreja. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.